Estamos de volta com o Câmara em Pauta. Na sessão plenária da última quarta-feira, também foram aprovados diversos projetos de lei de autoria dos vereadores. Com votação qualificada de 2/3 dos vereadores, foi aprovado o projeto de lei do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, com coautoria dos vereadores Fábio Riva, do PSDB, José Pólice Neto, do PSD, e Paulo Frange, do PTB, que beneficia polo da cidade, que inclui as regiões Noroeste, Norte e Fernão Dias. A votação registrou 38 votos favoráveis em primeira votação. Na hora que o governo que se cria uma lei orgânica, uma necessidade da prefeitura investir ou criar facilidades para que a economia se desenvolva no local, isso ajudará muito a cidade. Primeiro que cria novas atividades econômicas e ajuda na questão da mobilização também. E as regiões precisam desses incentivos, né, para que as empresas possam se instalar. E o governo pode criar todo esse tipo de incentivo que não precisa ser só fiscal. O vereador Zé Turim também aprovou em primeira votação, por 38 votos favoráveis no painel eletrônico, em votação qualificada, projeto que regulamenta procedimentos aplicáveis à regularização fundiária. A regularização fundiária na cidade de São Paulo é um problema dos 55 vereadores, ou seja, a responsabilidade dos 55 vereadores. Nossa cidade ela é muito complexa, onde nós temos moradias hoje em áreas de mananciais, e hoje esse projeto que foi aprovado com unanimidade pelos colegas aqui da casa vai favorecer as pessoas de baixa renda, as pessoas que têm seus imóveis irregulares na cidade de São Paulo. Foi aprovada de forma simbólica pelos vereadores em primeira votação, lei que incentiva a doação de frascos de vidro para a amamentação solidária. Apresentei nessa casa também há 3 anos atrás a criação dos bancos de leite nas maternidades, principalmente em maternidade pública. Esse frasco também é um frasco que tem toda a imunidade de higiene, e ele vem realmente também preencher esse buraco que estaria entre os frascos e o banco de leite. Então eu tenho certeza que também realmente estamos trazendo isso aqui para melhorar cada vez mais a amamentação, que o leite materno é o melhor leite que tem. Passou também em primeiro turno de votação, de forma simbólica, o projeto que institui o programa Transcidadania para a promoção de cidadania de travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. É um projeto que ele trabalha com a comunidade LGBTIQ, desde a questão do trabalho, desde a relação da saúde, desde a relação de inserir essas pessoas dentro das instâncias públicas, para que elas também, inclusive, possam ter a cota de trabalho. Aprovação também para o projeto de lei que promove normas e adequações a novas regras nos zoológicos e aquários da cidade, votado simbolicamente em primeira votação. A proibição da abertura de novos zoológicos ou aquários na cidade de São Paulo, e que os animais que já estão em exposição nesses ambientes hoje em São Paulo, que eles permaneçam mais tempo sem visitação, que eles tenham um pouco mais de qualidade de vida. Então é uma vitória para a proteção animal de São Paulo, que é para que a gente acabe com os maus tratos animais e em detrimento da diversão humana de assistir os animais enjaulados, encarcerados. Pois é, temas diversificados, Málio. Lei orgânica, a questão da amamentação, transcidadania, enfim, os próprios animais, né? Projetos importantíssimos, a gente sempre fala que tem a ver com a sua vida. E uma coisa que eu sempre procuro falar aqui no Câmara em Pauta. Os vereadores tomaram uma decisão tão importante nessa legislatura do plenário virtual. Todos aqueles projetos que eram discutidos em plenário, para honrarias, para nomeações e tudo mais, tudo isso agora não vai mais para o plenário. Tudo isso é votado diretamente do gabinete pelo computador. Isso abre mais espaço para que os vereadores tenham chance de votar os projetos importantes, com votação qualificada, como você disse, 2/3 do número de vereadores, que são 55, 2/3 precisa de aprovação, porque mexe com a lei orgânica. Mínimo então, de 37 de para 37. Por isso que é importante você prestar atenção, porque tudo isso que está acontecendo aqui tem a ver com a sua vida. Por isso que a gente sempre lembra aqui.
É ou não é, Elis? E possibilita que eles debatam mais também, quer dizer, deixando esses outros projetos na parte virtual, né? Sem dúvida, e muitos atendendo reivindicações das pessoas, dos locais, dos bairros, das regiões. Então é importante. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude fez uma reunião de trabalho sobre os bailes funks. O objetivo foi conversar sobre soluções para evitar tragédias como a de Paraisópolis. Na reunião, os convidados falaram sobre a ausência do Estado nas comunidades, que não fornece políticas públicas aos jovens, equipamentos, cultura, lazer, esporte e educação, mas ao mesmo tempo reprime as manifestações culturais destas comunidades sem antes conversar e oferecer alternativas. Que eles possam debater junto com o poder público local, com o poder público municipal, essa construção de equipamentos públicos, essa organização do fluxo, do pancadão, do samba, do culto religioso, para que as ações periféricas, as ações culturais da periferia não sejam criminalizadas como elas vêm sendo até o presente momento. Paraisópolis, especificamente, tem que ser olhada com outros olhares, né? Tem que ser voltada e tem que ser entendida que também pode ser um patrimônio imaterial. Porque não tem só o funk lá. Tudo que você pensar tem em Paraisópolis. Foram relatadas ações que resultaram em festas seguras e com menor impacto à vizinhança, como a do ex-secretário de Promoção à Igualdade Racial, Antônio Pinto. Ele contou que fez reuniões com promotores de pancadões, combinando a realização dos eventos até às 10 horas da noite e oferecendo em troca alvará e aparato da SP Tours. Um exemplo de que é possível conciliar os interesses entre lazer de uns e descanso de outros. Como é que a gente lida com isso? É super desafiador, é super complexo, mas é possível. É possível o poder público contribuir para que os adolescentes tenham um espaço para a sua diversão, para os seus impulsos até de transgressão, em que não se coloquem em perigo, inclusive pela ação do próprio Estado. Outros assuntos importantes abordados na reunião foram a discriminação da periferia do funk e grandes indústrias que lucram com os bailes. Essas grandes marcas que ganham muito onde acontecem os bailes, de contrapartida ter projeto para esses jovens. Eu não estou falando projeto para criança, eu estou falando projeto para jovem, adolescente até a fase adulta. Por quê? O favelado ele não quer mais viver de assistencialismo, ele quer oportunidade, né? Ele não quer o dia exato para ele buscar a cesta básica. Ele quer trabalhar para ele comprar o alimento da cesta básica dele. Ele não quer só o macarrão, porque dentro da cesta alguém resolveu que tem que ter macarrão. Ele quer ter a opção de não comer o macarrão. É isso. Então eu sinto que a gente nos últimos anos regrediu muito no aspecto cultural ao transformar a cultura num assunto de polícia. E aí claramente são tragédias anunciadas, né? Onde você tem gente se divertindo, você poderia estar transformando isso com estrutura, o Estado deixa de investir nisso para investir na repressão. A questão que aconteceu em Paraisópolis, lamentável, mas levantou uma discussão muito importante, né? Especialmente que diz respeito ao direito à segurança, ao lazer dos jovens, a necessidade que os vizinhos também têm de silêncio, de descanso, mas trata-se de uma questão muito complexa, né? Sem dúvida. A Câmara Municipal de São Paulo entra, através da Comissão da Criança, no momento realmente para tentar equacionar todos esses problemas. O problema é um só. Tem a causa e tem o efeito. Não adianta nada você combater o efeito, você tem que combater a causa. Então, quando os bailes funks começaram, como é o caso de Paraisópolis, não existia a mínima possibilidade de você aglomerar pessoas naquele espaço. Então, o que tinha que se fazer ali, desde o começo? Combater a causa. Olha, se não tiver rota de fuga, se não tiver saída, porque tudo pode acontecer. Pode dar um curto-circuito lá no equipamento, pode surgir uma fumaça, pode surgir um incêndio, até o que aconteceu pior. As pessoas têm que ter rota de fuga. Não tem, então não vai ter baile aqui. Não vai, temos que achar uma área maior. É assim que tem que fazer. E a Câmara está entrando no momento exato para discutir isso. Não adianta nada você ir em cima do efeito, você tem que ir em cima da causa. Cultura é necessária? Claro que é necessária. É necessária para todas as classes sociais. Não aconteceu na Boate Kiss? Aconteceu. E era uma classe bem mais abastada, não era? Mas aconteceu. Então, isso que é importante, discutir, se chegar num bom senso, para, de fato, como você disse, evitar que essas coisas se repitam. E veja no próximo bloco, limpeza em escolas municipais é tema de reunião da Comissão de Educação. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.